Após mais uma humilhação na temporada, e não só nisso, mas também da própria declaração do Marcão no ano passado, né? Um áudio que foi, digamos, até de forma controlada por nós, né, torcedores, para tentar evitar ali, de fato, um desconforto, talvez desnecessário, em um começo de temporada, mas é uma situação que já não dá mais, tá? É o torcedor sendo esculachado dentro e fora de campo, um time que você não vê a alma, você não vê brilho, e ainda mais, você não vê respeito até mesmo dos jogadores que estão ali dentro. Quando eu falo que para mim, o Goiás hoje ele é um clube morto, que é um clube que não vale a pena você lutar mais, eu digo em relação exatamente a isso. Tá? É porque você vê um time que não te dá perspectivas, ele não te dá motivos, e parece que todo o investimento que o torcedor do Goiás faz para o Goiás, ele volta em dobro, só que da forma negativa. Enfim, eu quero dar a minha opinião também sobre esse momento, a vontade do torcedor de pegar o Marcão e o Messias e, falando de forma carinhosa, né, levar para o aeroporto. O que eu tenho para falar para vocês em relação a isso, as declarações, uma lista de dispensas que precisava ser vasta da diretoria do Goiás e ela não aconteceu para a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Goiás está pagando o preço. Tem a última janela de julho, que talvez seja de fato a última esperança para o torcedor, eu nem digo mais em relação a acesso, tá? Acho que o Goiás tem condições de brigar, de estar ali próximo do G4, mas esse time para mim ele já se provou inúmeras vezes neste ano que não tem alma, que não tem brilho de campeão. Mas pelo menos tentar não chegar ao fundo do poço, porque em termos de rebaixamento, a última coisa que está faltando para o torcedor do Goiás, a humilhação, é ser rebaixado para a Série C, e isso vai acontecer em breve se o Goiás não mudar os seus rumos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e assine a Agin TV para você não perder nenhum jogo do Verdão ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais por apenas R$30 mensais, sem fidelidade, sem cobrança indevida. Não tem segredo na Agin TV, é só você chamar aqui embaixo pelo link na descrição do nosso vídeo, fazer a sua assinatura, baixar o aplicativo e ele estará 100% à sua disposição. Todos os jogos da Série B, Série A, Libertadores e muito mais, só chamar no WhatsApp, o link na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre aquela mesma situação do Goiás. Um elenco com muitos jogadores ruins, contratações equivocadas, e pior do que isso, você contratar e não dar certo é do futebol. Mas a manutenção de jogadores que já não demonstraram nada no passado, ela é ainda mais preocupante. Eu entendo que o Goiás não vive o seu auge, eu entendo que o Goiás não tem a capacidade financeira do Flamengo, do Corinthians ou do São Paulo. Ok, mas eu vejo que o trabalho é mal feito. O Goiás ele faz um trabalho de qualquer jeito, os jogadores acabam repercutindo isso dentro de campo. Então é um time sem brilho, é um time sem alma e que vê o seu torcedor implorar, se debruçar às vezes em uma última expectativa nas arquibancadas, mas ao final do jogo o que acontece é o choro, tá? É o choro de revolta, de um Goiás do passado que não volta mais. E pior do que isso, porque perder e ganhar faz parte do futebol, mas é você não conseguir encontrar uma esperança num futuro. Aquele clube que às vezes seu pai, seu avô, seu tio te ensinou a torcer, hoje ele basicamente não existe mais, é na cabeça do torcedor, na memória, e que às vezes tenta recuperar isso em um jogo, né? Mas quando a gente olha para a realidade, a gente não ganha campeonato goiano mais, a gente passa vergonha na Copa Verde, seja perder na final da forma que foi, seja perder para o Vila Nova na semifinal, ou sufoco contra o Brasiliense nas quartas de finais desse ano. Seja também nos rebaixamentos na Série A de forma consecutiva. E a última coisa, a cereja do bolo que está faltando para o Goiás, é o rebaixamento para a Série C. Não duvido que a diretoria, os velhos dinossauros, consigam realizar o seu objetivo nesse ano. E com participações também de jogadores, como o senhor Marcão, que já não vem jogando nada nesta atual temporada, mas não sai do time. Por que não sai? Porque o Goiás contrata de qualquer jeito. Tanto para o Marcão ser a solução, como também do Gonzalo Freitas, que é outro, idêntico, velho, pesado, fora de forma, fez 11 jogos nessa temporada e fez ontem também um lindo gol, né, no futebol americano, errando o pênalti da maneira que foi. Então assim, o Goiás contratou 2 jogadores iguais e achou que seria a solução para a sua temporada. Um show de planejamento. Sobre o Marcão, a torcida
acaba recuperando o áudio, né, onde o Marcão fala sobre alguns detalhes. O que eu tenho, tá? O que eu tive de informação naquele momento, o áudio ele vazou mais ou menos em dezembro, que virou aquela coisa toda. Dezembro, janeiro. O aconselhamento, o que a gente das mídias, vamos colocar assim, chegou no consenso, era o seguinte: o Goiás está fazendo um time aí, vamos tentar deixar essa história abaixo, vamos tentar não desmoralizar o torcedor com uma história do passado, já que essa fala do Marcão era mais ou menos ali de agosto, setembro do ano passado, com a saída do Galhardo. Mas assim, o jogador de fato desrespeitou a torcida. Alguns falavam, ele tá falando de um ou outro torcedor, ok, acho que na hora da raiva qualquer coisa pode sair. E principalmente era uma conversa dele com um amigo, sei lá. Então, essa história nem deveria ter vazado. Mas é um jogador que já demonstrou falta de respeito com o Goiás, com o seu torcedor, dentro e fora de campo. E ainda é titular. Né? Então, assim, existe uma lista de dispensas que o Goiás ele precisa pensar seriamente. É claro que os dois jogadores hoje mais perseguidos são o Marcão e o Messias. Para mim, não são os dois piores da temporada. O Messias, ele joga bem, mas ele falha demais. Né? Puxando aqui na memória, nessa temporada, o Messias falhou na estreia contra o Goiatuba. Se eu esquecer de algum, vocês podem deixar aqui embaixo na seção de comentários. O Messias também, se eu não estiver enganado, naquele jogo contra a Becate, é ele que não marca ali do primeiro pau. O Messias contra o... Foi contra quem mais, cara? Teve um clássico, eu não sei se foi contra o Vila ou contra o Atlético, que ele também dá uma... foi contra o Atlético, naquele gol do Alejo Cruz também, que ele chega atrasado. E ontem contra o Paysandu, um lance bizonho para o zagueiro, o último lance, o time todo no ataque, era uma jogada óbvia de você meter o pé ou a cabeça e mandar a bola para lateral, para escanteio ou para onde o nariz estivesse apontando. Enfim, não é um jogador que eu descartaria para a Série B, mas para mim merece um banco de reservas. Vejo que o Mancini está com essa dificuldade de às vezes tentar dar uma chacoalhada no elenco, mudando algumas peças. Eu sei que as peças são ruins. Hoje para a zaga, por exemplo, nenhum mais passa confiança, nenhum dos quatro. O Messias, o Lucas Ribeiro, o Luiz Felipe ou o Antony. Nenhum passa segurança na defesa. No meio de campo, muito menos. Mas aí vira igual aquela história do Andrino. Por não ter opções, você vai continuar insistindo no erro? Para mim, não tem como o Goiás sair demitindo todo mundo agora. Então dá um banco de reservas, dá uma ducha de água fria, coloca o jogador para estudar um pouco mais a questão tática do time. Eu vejo que é isso o caminho que hoje o Wagner Mancini poderia fazer. E para a janela da metade do ano, o Goiás precisa de uma reformulação tremenda. É sobre isso que eu quero falar agora também, nesta segunda parte do nosso vídeo. Faça sua declaração do imposto de renda com a RJC Assessoria Contábil, localizada no centro de Goiânia, na Avenida Goiás, com vários serviços para você, tendo até o final do mês de maio para a sua declaração. Caso você já tenha feito, não tem problema, a RJC ainda serve e muito para você, para o seu negócio também. Como, por exemplo, o planejamento tributário para este ano contábil de 2025, a criação de uma holding empresarial ou familiar, a atualização do valor do seu imóvel no imposto de renda, a restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que deveria nos últimos anos. Essas e outras possibilidades você encontra com profissionais capacitados da RJC, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Assim também como da RT Fax, para você deixar o seu churrasco ainda mais personalizado nesse final de semana, com produtos tanto do Goiás, de outros clubes e da maneira que você preferir, com a personalização de acordo com o seu gosto. A RT Facas, que tem uma loja física, convido você a conhecer, o Roberto Teixeira vai te receber com a maior simpatia do mundo, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Você pode fazer a sua encomenda também pelo WhatsApp, eu vou deixar os dois links aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Então beleza, já que não tem como o Goiás sair dispensando todo mundo agora, eu vou colocar uma lista de jogadores que precisam dar uma chacoalhada. Alguns que já tiveram uma segunda chance, não corresponderam, para mim grande parte deles inclusive merece já juntar as suas coisas e ir para um outro caminho, falando de forma educada. Para mim, os únicos hoje que salvam no Goiás é o Tadeu, o Diego Caito, dos que estão jogando recentemente, tá? Quem mais? No meio de campo, nenhum. No ataque, o Pedrinho e só.
tá? O Pedrinho, e eu vejo que o Arthur Kaique cresceu um pouquinho de rendimento nos últimos jogos, mas ainda é muito pouco. No restante, para mim, todos devem e devem muito. Especial, vamos lá, Marcão, o Messias, o Douglas Teixeira, até tem vontade, tenta, mas não é jogador pro tamanho do Goiás. O Rafael Gava nem se fala. O William Lepo também perdeu condição de titular. Luiz Felipe entrou mal contra o América, né? Acho que talvez possa ajudar, mas a temporada dele, eu acho que é até boa. Vou até tirar o Luiz Felipe dessa lista, mas no jogo contra o América foi muito mal. Lucas Ribeiro também. O Juninho, não vejo que não é o pior jogador do meio de campo do Goiás, mas não é aquele Juninho do América Mineiro. O Gonzalo Freitas não entra no ritmo de jogo. O Vitinho também, a responsabilidade não é dele, porque é uma aposta, mas ainda assim, quando entra, não agrega. O Arthur Kaique também precisa demonstrar mais. O Zé Hugo e o Facundo Barceló. Essa basicamente seria a minha lista para a metade do ano, onde o Goiás precisa sim cobrar mais. Buscar uma solução, se isso não acontecer, se não houver uma melhoria, o Goiás precisa pensar em dispensas e uma reformulação séria. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!